Olá, meus amigos, estamos de volta aqui para falar da segunda parte da lei do tráfico de pessoas. No último vídeo que nós vimos sobre esse assunto, nós vimos até o artigo 6º. Aí eu mencionei a você que nós não veríamos o artigo 7º e nós iríamos direto para o artigo 8º, tá? Olha só, este primeiro vídeo do tráfico de pessoas eu fiz ainda antes de estar aberto o concurso aqui para escrivão e polícia, para escrivão, para investigador da Polícia Civil, tá? Então, qual é o ponto? Eu vou colocar aqui embaixo o vídeo da primeira parte desta aula e, claro, sempre aconselho você a acessar a playlist do canal. Então, por favor, você está aqui no YouTube, por favor, manuseie corretamente os conteúdos aqui do canal, porque eles podem te ajudar bastante. Então, eu vejo, às vezes, pessoas que me mandam mensagens no seguinte sentido: professor, eu tive acesso à lei dos crimes hediondos. Você vai falar da lei de drogas? Mas já está lá, a lei de drogas já está na nossa playlist, tá? Então só se atente a isso, por favor. Então eu vou colocar aqui embaixo tanto a playlist quanto também o link da primeira parte da aula. Agora a gente vai ver disposições processuais, artigo 8º. O juiz, de ofício ao requerimento do MP ou mediante representação do delegado de polícia ouvido o MP, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias relacionadas a bens. Então, olha só, medidas assecuratórias. O que são medidas assecuratórias? Você poderia ter um outro nome aqui, medidas acauteladoras. Acauteladoras. Medidas cautelares, tá? Estão relacionadas a bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas. Interposta pessoa é o laranja, tá? Laranja é o cara, é o testa de ferro. É uma pessoa que não é o verdadeiro dono daquilo, está ali só para inglês ver, né? Então poderia ser feito poderiam ser tomadas medidas judiciais, medidas assecuratórias ou acauteladoras ou cautelares em relação a bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado ou a laranjas, pessoas interpostas, que sejam instrumento ou produto do proveito do tráfico de pessoas, procedendo-se na forma do artigo 125 a 144A do Código de Processo Penal. Então aqui, pra gente, não há necessidade de a gente saber exatamente o que fala essa parte do 125 ao 144. Apenas o que eu posso dizer para você, que acho relevante dizer para você, é: o juiz pode decretar medidas de busca e apreensão, sequestro, bloqueio de bens relacionados aos investigados ou acusados por tráfico de pessoas, tá? Claro, aqui entenda uma coisa: investigado, a gente está na fase do inquérito, né? Inquérito. O acusado é a pessoa que já está sendo acusado num processo, tá? Essa é uma informação importante. Eu acho que o que é relevante aqui é que existe um destaque especial que a lei dá, dizendo o seguinte: olha, a questão do tráfico de pessoas é tão importante que o juiz pode decretar medidas que sejam suficientes para você tentar cortar o eixo econômico. Porque você só tem o tráfico de pessoas porque você tem junto algum benefício econômico, alguém está ganhando dinheiro com isso, né? Então essa é a ideia. Então o juiz pode ali, ele pode de ofício por iniciativa dele, ou a pedido do MP, ou ainda por representação do delegado e com a manifestação do MP. Então são três as hipóteses, ele pode decretar essas medidas. E aí guarde essa informação, né? Que essas medidas assecuratórias, elas poderiam aparecer para você no concurso como medidas acauteladoras ou medidas cautelares. Eu até vou colocar outra aqui, ó, medidas acautelatórias. São sinônimos, tá bom? Então acho importante que eu diga isso para você, são todas expressões sinônimas, tá? Parágrafo 1º, proceder-se-á a alienação antecipada, ou seja, alienação é venda, tá? Antecipada do que? Desses bens apreendidos. Então imagine o seguinte: eles usam um avião para transportar as pessoas ilegalmente, eles usam um veículo, eles têm um imóvel em que eles deixam a pessoa lá e depois mandam para outro lugar. Então é possível fazer a venda antecipada
para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a alto grau de deterioração, depreciação, ou quando houver dificuldade de sua manutenção. Então é possível a venda antecipada para preservar o valor desses bens, ou, né, por quê? Porque se há algum risco de deterioração, depreciação, significa o quê? Imagina um veículo, né? Então um veículo que não tem onde deixar e ele fica no sol todo dia, né? Fica num local sujeito a alto grau de poluição e enchente e etc. Então você poderia fazer a venda desse veículo, ou ainda quando houver dificuldade para a sua manutenção. Então pensa o seguinte, uma lancha, será que, né, é fácil manter uma lancha? Dizem, né, que a lancha você tem duas alegrias, você tem a primeira quando você compra e a segunda quando você vende, né? Mas não sei se é verdade, eu não tenho lancha, né? Então esse é o ponto, é possível essa venda antecipada desses bens, tá? Então para o segundo, o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude da sua origem. Então a pessoa prova, tem nota, tem documentos, tem tudo, então o juiz pode liberar todos os bens, todos os direitos, todos os valores ou uma parte deles. Mas aí existe a ideia de que pode ser mantida a constrição. Constrição aqui, entenda como bloqueio, tá? É uma espécie de bloqueio. Mantendo-se este bloqueio, essa constrição de bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação de danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes do crime, da infração penal. Então aqui é uma coisa importante, ó. Se o que foi apreendido tiver comprovação de que foi comprado de modo lícito, o juiz pode liberar tudo para o investigado ou acusado, ou pode liberar apenas uma parte, deixando o restante para futuras indenizações e multas, tá? Mesmo que o valor seja legal, mesmo que o valor seja lícito, seja legal, tá? Nenhum pedido de liberação será conhecido, aqui conhecido é apreciado, julgado, tá? Sem o comparecimento pessoal do acusado ou investigado, ou de interposta pessoa, que se refere ao caput, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo da possibilidade de vender. Então, sem deixar de lado a hipótese de venda antecipada, tá? Então aqui é uma informação importante, por quê? Porque às vezes o cara está sendo investigado e ele faz o pedido para devolução dos valores, só que ele não comparece. Então há necessidade do comparecimento pessoal do acusado ou do investigado. Sabe por quê? Porque às vezes o juiz vai ter que olhar para a cara do freguês, sabe? Então isso não sei se é exatamente 100% das vezes isso é certo, mas a própria lei diz que o juiz, para liberar o bem em favor das pessoas aqui que tiveram esses bens apreendidos, vai ter que olhar para a cara do freguês, tá? Essa é a ideia. Então nenhum pedido será conhecido, vai ser apreciado sem o comparecimento pessoal. Então nenhum pedido, o que significa que todos os pedidos devem ser feitos com o comparecimento pessoal dessa pessoa, ou até do laranja, né, da pessoa interposta, né? Então essa é a ideia, porque pensa o seguinte, vai o laranja lá, aí o juiz vai começar a perguntar pro cara, escuta aqui, mas você comprou isso aqui como? Você trabalha com o quê? Qual a sua renda? Como é que você consegue comprar isso aqui? Você não está de laranja de alguém aqui, não? Você não está sendo usado aqui como testa de ferro, como laranja, para acobertar a propriedade disso aqui em nome de outra pessoa? Então, às vezes o juiz pode perguntar isso para a pessoa, né? A pessoa tem que estar ligeira ali para responder, tá? Parágrafo 4º, ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. Então, aquilo que foi bloqueado, constrito, quando o juiz der a sentença, ele vai dizer o que vai acontecer em definitivo com esses bens. É claro, você pode ter a chance de já fazer esta venda antecipada, quando você tem algum risco de aquilo ali perecer, ou você tem uma dificuldade para fazer a manutenção. Beleza, não vendi antecipadamente, quando que o juiz vai decidir o que vai fazer com aqueles bens que foram apreendidos? E lembre-se, bens apreendidos que são usados
que teriam sido usados para a prática do crime de tráfico de pessoas. É isso que a gente precisa ter aqui muito bem claro. O juiz pode decidir sobre isso na sentença. Então, na verdade, ele deve decidir isso na sentença. Então, ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido ou declarado indisponível. Tá? Aplica-se subsidiariamente no que couber o disposto na Lei 12.850. Ou seja, é possível, pelo menos, segundo essa leitura, que você use alguns benefícios ou alguns acontecimentos da Lei 12.850. O que é a Lei 12.850? A Lei número 12.850 de 2013 trata de delação ou colaboração premiada, trata de infiltração de agente e ação controlada. Você lembra disso? Vou até fazer segundo a ordem do que está na lei. Então, a ação controlada, que a delação ou a colaboração premiada é o próprio cara que está sendo investigado ou está sendo acusado, ele vai lá e diz o que aconteceu, desvela ou desvenda quais são outras pessoas que também estão cometendo crime, essa coisa toda. A ação controlada é aquela situação em que a polícia sabe que está acontecendo o crime num determinado lugar e para e fica ali em suspenso, fica só observando para dar o bote na hora certa. E a infiltração do agente, que é uma coisa bem relevante também, é possível. Então, o que o artigo 9º aqui da Lei de Tráfico de Pessoas está dizendo é: todas aquelas ações, no que couber, né, no que for cabível, da Lei 12.850, por exemplo, delação, colaboração premiada, ação controlada ou infiltração de agente, podem ser usados nesta lei que a gente chama de Lei de Tráfico de Pessoas. Tá? Artigo 10º, o poder público é autorizado a criar sistema de informações visando a coleta e a gestão de dados que orientem o enfrentamento ao tráfico de pessoas, tranquilo, sem maiores problemas. Houve uma alteração no Código de Processo Penal. O artigo 11 faz uma mudança no Código de Processo Penal dizendo o seguinte: nos crimes previstos nos artigos 148, 149, que aqui são cárcere privado, um monte de coisa, extorsão, vários crimes aqui, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar dos demais órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. E aí a requisição que vai ser feita pelo MP ou pelo delegado, e aqui tem a importância para você que vai fazer a prova da polícia, então podem ser feitas requisições a órgãos públicos sobre essas pessoas que estão sendo aí acusadas desses crimes graves aí. Né? Então a requisição será atendida no prazo de 24 horas, tá? Vai conter o nome de quem está pedindo isso, o número do inquérito e a identificação da unidade de polícia que está fazendo a investigação. Aí o artigo 13b também do Código de Processo Penal, tá? Que foi incluído agora, diz assim, né, que foi incluído com essa lei, agora não, mas quando foi feita essa lei, diz assim: se necessário a prevenção e a repreensão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, então a gente está falando aqui, tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou suspeitos do crime. Então aqui existe um passo a mais, que é o seguinte: quando a gente estiver falando de tráfico de pessoas, o Ministério Público ou o delegado de polícia, então veja que sempre um dos dois, Ministério Público ou delegado de polícia, aqui existe a indicação de que um dos dois possa solicitar para as empresas de telecomunicação e telemática, então empresas tipo Vivo, Claro, né, Oi, sei lá o que, para que forneçam meios técnicos para que seja possível localizar a vítima e os suspeitos. Por quê? Porque por vezes você hoje em dia consegue identificar os crimes fazendo o cruzamento dos celulares, então vendo onde que porventura o celular teve ali uma comunicação com a antena de um determinado lugar. Então pensa o seguinte: tem uma vítima de tráfico de pessoas que está num determinado lugar, que tem um celular e o seu aparelho de celular está emitindo um sinal para uma certa torre que está ali nas proximidades. Então tudo isso é muito importante para você descobrir tudo isso, tá?
Então, ó, para os efeitos deste artigo, sinal significa, até está dizendo, ó, estação de cobertura, setorização, intensidade de radiofrequência. Exatamente isso, para você saber onde de fato essa pessoa está. Aí uma coisa importante é a seguinte, quando você sabe do sinal, quando você consegue captar o sinal do celular, isso não significa que você vai ter acesso às comunicações, ó. Então diz o seguinte, ó, na hipótese de que trata o caput, então isso aqui, o artigo 13b, né, para fins de tráfico de pessoas, a localização de suspeitos ou de vítimas, não se permitirá acesso ao conteúdo da comunicação, tá? Então você vai saber só onde a pessoa está. Então que dependerá de autorização judicial, a gente já viu até a lei de interceptação telefônica. Então o que a polícia quer, ou o Ministério Público quer, é simplesmente fazer esse cruzamento para identificar onde a pessoa está, sabendo ali qual é o sinal do celular que está sendo emitido. Mas isso não significa que de imediato a pessoa pode ter acesso às ligações telefônicas. Não. Se precisar das ligações, e é possível que precise também, aí você faz um pedido judicial para a interceptação telefônica. Beleza. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel ou celular por período não superior a 30 dias, renovável uma única vez por igual período. Então você tem 30 mais 30 dias. E para períodos superiores àquele de que trata o inciso segundo, será necessária a apresentação de ordem judicial. Então aqui uma coisa importante, até 60 dias não precisa de ordem judicial. Depois de 60 dias, eu acho que essa é uma informação importante, até 60 dias, 30 mais 30, não há necessidade de ordem judicial para ter acesso ao sinal. Depois disso, sim, tá? Então essa também é uma informação relevante aqui para você. Parágrafo 3º, na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência. Então você deve abrir o inquérito policial, nesses casos, em até 72 horas. Então você tem uma notícia de que uma pessoa que é vítima de tráfico de pessoas está num determinado lugar. Vamos fazer o cruzamento e vamos pedir o sinal de onde essa pessoa está. Eu tenho como polícia a obrigação de abrir este inquérito no prazo de até 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Tranquilo. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, olha que prazo louco, né? Não tendo decisão do juiz em 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima, com imediata comunicação ao juiz. Então aqui a gente tem uma situação, você vai ver, você passando no concurso, você vai verificar que existem determinadas comarcas em que você não vai ter o juiz lá o tempo todo. Aí a pergunta é, o que a gente vai fazer? A gente tem um pedido, então o delegado de polícia tem um pedido, ou até mesmo o Ministério Público tem um pedido, para quê? Para que se tenha acesso a estes sinais para tentar encontrar o autor do crime, ou para tentar encontrar as vítimas desse crime, e o juiz não decide. Então passaram-se 12 horas. Não havendo manifestação judicial em 12 horas, a autoridade, e aqui a autoridade, entenda, tá? Vou até colocar aqui em verde, delegado de polícia ou MP, vai fazer a requisição diretamente. Então ele vai dizer o seguinte, vai mandar uma requisição para essas empresas de telefonia dizendo o seguinte, ó, não quero saber, me dê já o que eu quero e depois comunico isso ao juiz, tá? Então essa é a ideia. Então aqui um prazo importante, né? Que é um prazo em horas e um prazo, geralmente os prazos no processo, nos inquéritos, geralmente você tem prazos em dias ou em horas, e aqui você tem um prazo muito curto de 12 horas, tá? Para que o juiz decida, tá? Aqui o Código Penal sofreu uma alteração lá na parte do livramento condicional, diz que ele vai ser possível depois de cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas e afins, entorpecentes, drogas e afins, tráfico de pessoas, então tem aqui tráfico de pessoas também, que vai progredir, que vai ter o livramento condicional com 2/3 da pena, se o apenado não for reincidente
específico. Então se ele não cometeu antes estes crimes, tá? Então essa é a ideia. Tá? Então isso aqui é uma alteração também que a lei de tráfico de pessoas trouxe, acho importante pelo menos trazer aqui para você. Também houve uma outra alteração no Código Penal, tá? Então a alteração do Código Penal trouxe aqui a inserção do artigo 149A, que ele diz o seguinte, ó: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então pensa o seguinte, você agencia, o cara é uma agência de rim, então ele pega um monte de gente na rua e vende o rim, tira o rim, manda tirar o rim de uma pessoa para que isso seja vendido. Olha que maluquice, né? Então, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher, comprar pessoa, alojar pessoa ou acolher pessoa por grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com o objetivo de remover órgãos, submetê-lo a condições análogas a de escravo, submetê-lo a qualquer tipo de servidão, para adoção ilegal, para exploração sexual. Então tudo isso é o crime de tráfico de pessoas, tá? Então pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. E aí a gente tem aumento de pena. E sempre, desculpe, sempre preste atenção, porque a pena é aumentada, ó, de 1/3 até metade, se quem está cometendo o crime é funcionário público no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las. Pensa, como assim a pretexto de exercê-las? Pensa o seguinte, uma pessoa que é um enfermeiro de uma rede pública e essa pessoa acolhe alguém com violência, ou agredindo, ou com ameaça, ou recruta alguém para que essa pessoa possa ter um órgão retirado. Olha que coisa maluca, né? Então aqui as hipóteses de tráfico de pessoas são para você retirar partes do corpo, trabalho escravo, servidão, adoção ilegal. Então você tem muito essa ideia, né, de você... geralmente isso até acontece no estrangeiro, mas também acontece no Brasil, né? De um casal que não pode ter filhos e aí pega uma criança, um recém-nascido de um determinado lugar e vende, tá? Então exploração sexual também, tá? Então olha só, pena aumentada de 1/3 até metade se quem está cometendo o crime é funcionário público nas funções ou a pretexto de exercê-la, se o crime for cometido contra criança, adolescente, idoso ou com deficiência. Então pessoas que são mais vulneráveis, então criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Também se o agente se prevalecer das relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao cargo, emprego ou função. Então aqui é a situação de um chefe que pode fazer isso e submeter o seu empregado a uma condição de escravo. Ou poderia ser uma babá que está cuidando de uma criança e enfim, transporta essa criança fazendo ameaças, coação, etc., abuso, para que ela seja explorada sexualmente. Veja, são coisas horrendas, né? Mas a gente precisa tratar disso e se você vai fazer a prova da polícia, você sabe que você vai lidar com tudo isso, né? E vai fazer um bom trabalho de evitar que isso volte a acontecer, né? Inciso 4º, a vítima de tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Então, pensa o seguinte, você pega uma pessoa que vai ser vítima desse tráfico de pessoas e vai levar ela para outro país para remover um órgão, um tecido, uma parte do corpo. Olha que coisa horrível, né? Então, também aqui aumenta-se a pena. E a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Cara, o que é muito estranho. Por quê? Porque veja só, organização criminosa, lembre-se que você pode ter organização criminosa com 4 pessoas ou mais. A pergunta que eu faço é a seguinte, pensa alguém que comete o crime de pegar uma pessoa, de vender, de comprar uma pessoa, etc., e para tirar os órgãos. Será que essa pessoa vai fazer isso sozinha? Né? Então, mas de toda forma, aqui a própria lei diz que a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Aqui você poderia ter um nome para isso aqui, que é o tráfico,
Você não tem o tráfico de drogas privilegiado? Então aqui você tem o tráfico de pessoas privilegiado. Este seria o nome, tá? Então, se o criminoso for primário e não integrar organização criminosa, tá? O que é improvável, mas a lei prevê essa hipótese. Pensa que é um maluco que age sozinho aí, seria possível. E aqui, artigo 14, o dia do enfrentamento ao tráfico de pessoas, 30 de julho, não sei se vai cair isso no concurso, né? Vão ser adotadas campanhas nacionais, tem a revogação aqui de algumas leis. Então a gente acabou, meus amigos, a parte do tráfico de pessoas. Cara, eu acho uma lei super importante para fins de concurso, tá? Acho muito relevante que você realmente tenha essa exata dimensão da importância desta lei aqui para fins de concurso, porque é uma lei aí relativamente nova, ela é de 2016, tá? E tem muita coisa muito importante aqui. Se você quiser as anotações dessa aula, essas anotações vão estar lá no Base Jurídica. O link para acessar o Base Jurídica está aqui embaixo também. Se você quiser entrar lá, você pode acessar todas as aulas que a gente está dando da Polícia Civil, com os vídeos e com as anotações, porque eu sei que as anotações podem ajudar muito a você reassistir as aulas de um modo acelerado, para você fazer revisões. E quem acessar o Base Jurídica pelo plano anual, também, além de ter acesso às minhas anotações, vai ter também acesso à super revisão que nós vamos fazer antes da prova, que vai fazer toda a diferença para você colher o máximo de pontos possíveis dentro da parte de direito da sua prova, tá bom? A gente volta em tantos outros vídeos. Eu agradeço muito a todo mundo que está aqui no canal, todo mundo que curte, que comenta, que compartilha, todo mundo que realmente está aqui com o compromisso de fazer o melhor que estiver ao seu alcance, porque eu estou fazendo como professor o melhor que está ao meu alcance. E veja, é lógico, né? Eu como um produtor de conteúdo do YouTube, o YouTube paga, né, pelas visualizações dos vídeos, etc. Mas assim, querendo ou não, isso aqui é um trabalho que ainda é muito mais próximo do trabalho voluntário do que do trabalho exatamente remunerado, né? Então, o ponto principal é esse. Leve a sério, né? Às vezes as pessoas reclamam tanto que não tem chance, né? As pessoas reclamam tanto que não podem estudar, que é caro estudar. Veja, você não precisa sequer entrar no Base Jurídica. Eu vendo o acesso ao Base Jurídica porque tem lá os meus materiais, beleza. R$30 por mês ou R$20 por mês no plano anual. Mas se você não quiser, você pode simplesmente assistir às aulas aqui e fazer a sua prova com muita tranquilidade, com os conteúdos de direito que eu estou trazendo aqui. Então assim, fique tranquilo, por quê? Porque eu quero que você entre se você puder entrar, né? Você me ajuda, você se ajuda porque você tem as anotações. Mas assim, aproveite essa possibilidade que eu tenho aqui de trazer estas aulas todas aqui, seguindo o edital inclusive, porque isso vai ser muito bom para você. Tá bom? Aproveite, saiba aproveitar, seja uma pessoa esperta e aproveite todo o conteúdo que é trazido aqui de graça para você. Tá bom? E se você quiser, entre também no Base Jurídica. Tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, porque sim, eu adoro estar aqui. Tchau!